Galera, Homem-Aranha No Way Home levantou várias dúvidas sobre o multiverso, porque o conceito de multiverso havia sido explicado lá na série do Loki nas formas de ramificações. Portanto, bem diferente do que a gente viu no filme. Por causa disso, para tentar entender, a gente tem essa dúvida que não quer calar. O Tom Holland é o Homem-Aranha principal do universo Marvel, ou do multiverso Marvel, por assim dizer? E por causa disso, a versão do Andrew Garfield e do Tobey Maguire são, portanto, variantes do Tom Holland? Eu vou te explicar todas as possibilidades para você tentar entender o que a Marvel está fazendo nesse grande multiverso conectando outras franquias. Vem comigo depois da vinheta. Fala pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao Conversa de Nerd. Eu sou o Saulo Ferreira e, pois é, essa pergunta é um tanto polêmica porque tanto o Tobey quanto o Andrew têm os seus legados lá nas suas próprias franquias. Mas se a gente tratar de ramificações, que foi o que Loki introduziu pra gente, a série Loki, a gente então tem que tratar os dois como apenas variantes do Homem-Aranha principal, que é o do Tom Holland, que faz parte do UCM. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que o termo variante é utilizado lá pela TVA, ou AVT em português, para designar aquelas pessoas que fugiram da linha do tempo sagrada e criaram suas próprias linhas do tempo, causando ali a grande guerra multiversal que até o próprio Kang, no final lá da temporada, explicou. Portanto, o termo variante significa que alguém variou, ou seja, se diferenciou de um principal. Para ser variante, tem que partir de um ponto, certo? Isso então significa que todos os outros universos estão conectados ao universo cinematográfico da Marvel? Bom, sim e não, e eu vou tentar explicar. Mas antes, se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no Conversa de Nerd, se inscreve, porque nós temos vídeos e lives toda semana sobre filmes, séries, quadrinhos de Marvel, DC. Temos muita coisa boa aqui, então se inscreve, para de perder tempo e ativa o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo, hein? E também já dá aquele like, porque isso ajuda bastante. Voltando, os eventos de What If trabalham diretamente com essa questão que Loki também apresentou, que são as ramificações a partir dos eventos de UCM. Se você pegar, por exemplo, o episódio da Agente Carter, a gente tem toda a história, todo o enredo de Capitão América 1 sendo ali transformado, e quem vive as aventuras, quem se torna o super soldado é a Capitã Carter. Mas os eventos são do UCM. E assim a gente vai vendo com o Doutor Estranho, com o Thor, o Pantera Negra, a Vespa e vários outros personagens. Então são ramificações daquilo que o UCM estabeleceu. Lá na série do Loki a gente também tem esse conceito. Por exemplo, o velho Loki é uma ramificação do Loki lá de Guerra Infinita, que conseguiu enganar o Thanos e escapar. Ou seja, naquela linha do tempo o Loki nunca morreu. Ele enganou o Thanos e fugiu. E envelheceu porque ficou anos e anos e anos e anos sendo um foragido, até que a TVA achou ele e mandou ele lá para aquele limbo. O presidente Loki também trabalha com esse conceito, e inclusive é o próprio Tom Hiddleston que interpreta essa versão, assim como o Loki gigante de gelo e algumas outras versões que aparecem ali quando o Mobius está dando aquela explicação das variantes. Já a Sylvie é a versão mulher do Loki. Porém, quando a gente tem o flashback que mostra a história dela, a Asgard é também a Asgard do UCM. Então, eles ainda estão presos, de certa forma, conectados à linha do tempo sagrada, que é a do universo cinematográfico da Marvel. Porém, pessoal, no final de Loki, a gente viu que essa linha do tempo se ramificou de uma maneira nunca antes vista. Foram simplesmente milhões de ramificações que surgiram. E quando a gente analisa essas linhas do tempo, a gente percebe, por ela estar ali naquela forma circular, que não somente o momento presente, por assim dizer, foi alterado, mas também passado e futuro. Ou seja, não é apenas a partir de 2012, por exemplo, que é de onde o Loki da série foi tirado, mas também lá no passado de qualquer época e também no futuro. Ou seja, existem milhões e milhões, diversas possibilidades e diversas linhas do tempo que foram criadas por conta de algum evento que ainda não foi explicado, e não foi a Sylvie ter matado o Kang, porque ele percebe que as ramificações estão surgindo antes mesmo dela enfiar a espada no peito dele. Eu acredito que
a segunda temporada de Loki vai explicar isso melhor e talvez o próprio Doutor Estranho no Multiverso de Loucura. Mas o ponto é, a linha do tempo, desde o início até o fim, foi ramificada e existem várias possibilidades. E aí que esse conceito do Homem-Aranha do Tobey Maguire e do Andrew Garfield pode se encaixar aqui. Pode existir em uma dessas ramificações uma linha do tempo que o Peter Parker nasceu com o rosto do Tobey Maguire e em 2002 ele se tornou o Homem-Aranha. Em outra ramificação, em outra linha do tempo, ele nasceu com o rosto do Andrew Garfield e se tornou o Homem-Aranha somente em 2012. E todos os outros eventos se desenrolaram nas suas franquias respectivas, porque já era uma linha do tempo completamente nova. Então faz sentido sim a gente dizer que eles são variantes da linha do tempo, mas não necessariamente do Tom Holland, porque eles vieram antes. E usando essa lógica, qualquer outra franquia e qualquer outra série que a Marvel já fez também pode se encaixar dentro do multiverso criado a partir dessas ramificações. E se por algum acaso no final dessa saga a Marvel conseguir trazer todas essas ramificações para apenas uma linha do tempo, ou seja, para um universo, é bem possível que a gente vai ter a junção de vários elementos. Então, coisas que aconteceram em outras franquias, em outras séries, passem a ser parte do UCM. Vale lembrar que essas coisas começam a fazer sentido quando a gente pensa em rostos familiares. Por exemplo, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire têm aparências diferentes do Tom Holland, obviamente. Porém, o J. Jonah Jameson tem o mesmo rosto nos dois universos. Lá no universo do Andrew Garfield ele nunca apareceu, mas a gente pode pressupor que também era ele. Inclusive, se a gente tiver o espetacular Homem-Aranha 3, eles podem chamar o J.K. Simmons só pra fazer uma pontinha ali e gritar com o Peter Parker, assim como ele fez lá no e-mail no segundo filme. E agora, confirmadaço, também temos o próprio rosto do Matt Murdock, que é o rosto do Charlie Cox, que é o mesmo no universo da série, aquela série mais dark, mas agora, oficialmente, também é o do UCM. Então, sim, o Tobey e o Andrew podem ser variantes da linha do tempo do UCM, mas não necessariamente do Tom Holland, justamente porque eles são mais velhos, eles vieram antes. Dá para usar essa explicação, ela se encaixa, embora talvez fique um pouco forçada, mas também pode ser algo mais complexo que as próximas produções vão explicar, ou talvez algo muito mais simples do que a gente imagina. Porque as ramificações podem ser apenas uma possibilidade do multiverso existir, e talvez esses universos das outras franquias, na verdade, não estejam ligadas às ramificações do UCM. Então, existe um multiverso que é composto pelas ramificações da linha do universo cinematográfico da Marvel, que o Kang chama de a linha do tempo sagrada, mas paralelamente existem esses outros universos, como os universos lá da Sony, e também, possivelmente, os universos da Fox e da ABC, dos agentes da S.H.I.E.L.D. e qualquer outra coisa que a Marvel resolver considerar que faz parte do multiverso. Mas essa aqui, pessoal, é a minha teoria e a minha explicação. Eu tentei organizar para fazer sentido e tentar encaixar os pontos sem nó que a gente tem, pelo menos por enquanto, que o Doutor Estranho 2 ainda não saiu, e eu espero de verdade que explique com mais detalhes todas essas questões. Mas eu quero saber a sua opinião, hein? Você acha que o Tobey e o Andrew são variantes, ou você acha que os universos deles se passam completamente em lugares diferentes e é muito mais complexo do que a gente imagina? Será que foi furo de roteiro as ramificações? Será que a Sony interferiu e o Kevin Feige tinha outros planos? Às vezes eu acho que sim. Mas eu quero saber a sua opinião, hein? Então comenta aí embaixo pra gente continuar conversando. Não vai embora sem deixar um like, porque isso ajuda bastante. E se chegou até aqui e ainda não é inscrito, está perdendo tempo, hein? Se inscreve e ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos conteúdos aqui do canal. Eu sou o Saulo Ferreira, muito obrigado por assistir. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.